A todas as mamães. Eu acho que eu ouvi uma voz mais grave. Eu ouvi uma voz de homem, né? Apesar de que, né, uma mãe abençoada tem um homem abençoado do lado também, né? Glória a Deus pela a vida dos nossos papais também. Glória a Deus. Quero parabenizar ao departamento infantil e aos juniores. Muito bonito, né? Nos surpreendeu, glória a Deus pela vida das professoras, glória a Deus por aquelas e aqueles que ajudam no ministério. Tudo isso só é possível com o esforço de alguém que está por trás. E esse alguém que está por trás são as professoras, as auxiliares, amém? E um monte de outras pessoas que às vezes nem aparecem, que não pertencem ao departamento infantil, mas verdadeiramente tem a mão ali, está ajudando. Então, parabéns. Deus abençoe a cada um de vocês e possa prosperar esta obra na mão de vocês. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, antes de nós entrarmos na ministração. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai celestial, aqui estamos nós na tua casa, agradecidos porque verdadeiramente o Senhor é Deus, merecedor de toda a adoração, é um Deus maravilhoso que fala conosco, que toca no nosso coração, que nos visita, que nos transforma. Obrigado, Jesus, porque até aqui o teu Espírito tem falado conosco. Obrigado. Nós oramos pedindo que ele continue falando, que o Senhor possa ter liberdade nesta hora, Senhor, de poder agir no meio de nós. Nós queremos ministrar a tua palavra e desejamos que o Senhor possa estar no comando, que o Senhor mesmo administre a cada uma pessoa aqui. Eu me coloco à disposição do Senhor, que o teu Espírito me use como instrumento vivo em suas mãos, e que esta palavra que o Senhor deu para todos os pais, eu oro pedindo, Deus, que o Senhor possa usar a minha vida e fazer com que esta palavra possa cumprir o propósito que o Senhor já determinou para ela nesta noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler versículo 28 a 30 e vamos também ler Malaquias. Malaquias fica perto de Mateus. É o último livro do Velho Testamento. Amém? Malaquias, capítulo 4. Então, esses dois textos nós vamos ler. Provérbios 31, versículo 28 a 30, diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Agora vamos para Malaquias, para frente aí de Provérbios, lá pertinho de Mateus, último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Amém? Acharam? Tem Malaquias aí? Um bom nome para aquelas que ainda não ficaram grávidas para dar ao seu filho. Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Eu vou estar falando sobre mães e pais convertidos a seus
filhos, mães e pais convertidos a seus filhos. Nós vamos utilizar este momento, amados, para estar falando às famílias de um modo geral. Não vamos direcionar esta palavra especificamente às mulheres, porque nós temos um público de homens também. E um lar é composto de mãe e de pai, amém? Então, nós vamos estar falando com mães e com pais. Amados, o segundo domingo de maio, que é dedicado, em homenagem às mães, eu estive procurando a respeito dessa homenagem às mães, onde que começou. Infelizmente, esta homenagem, no fundo, tinha um teor religioso. Lá pelo século XVII, ela tinha um teor religioso apenas. Começou na Grécia Antiga e foi com o objetivo de fazer homenagens às deusas. E depois aí Roma, o Império Romano copiou, e começou a dar também adorações e homenagens às suas deusas também. Mas ela só teve um caráter, já bem mais para cá, em 1904, ela começou a ter um caráter mesmo direcionado à mãe, quando uma mulher chamada Ana Jarvis, essa mulher é uma mulher americana, tentando, desejando homenagear a sua mãe, que era uma guerreira, uma mulher realmente abençoada, uma mulher que fazia e fez diferença, no seu tempo. Era uma mulher além do tempo, inclusive, porque ajudou em toda a guerra civil nos Estados Unidos naquela época. Ela ajudou a cuidar de todas aquelas pessoas, e esta mulher, Ana Jarvis, desejando homenageá-la por causa dos seus serviços comunitários às pessoas que precisavam por causa da guerra civil, ela quis homenagear a sua mãe. Então, só que isso não era uma data específica separada. Só em 1914, depois de muita campanha para que essa data ocupasse o calendário norte-americano, aí ela conseguiu, em 1914, 10 anos depois, ela consegue que esta data fosse incluída, no calendário norte-americano. Mas e aí todos os outros países começaram a copiar. Então começou a se direcionar para a mãe de verdade, mãe física, e não a um ídolo, a uma deusa, entre aspas. Porém, esta data foi, abusada pelo comércio. Então se tornou mais uma data essencialmente comercial e não tanto uma coisa, assim mais emotiva. Apesar de que, em todo o comércio, com toda a confusão que acontece no comércio por causa do Dia das Mães, ainda temos, graças a Deus, mães sendo homenageadas pelos seus filhos, sendo honradas, pelo menos neste dia, tá? Mas com todos os gestos, de gratidão, de amor, de carinho, de presentes que as mães recebem nesta época, será mesmo que verdadeiramente as mães do mundo, de um modo geral, elas são merecedoras de receber todas essas homenagens? Será que não está faltando a conversão das mães aos seus filhos? Dos pais aos seus filhos? Será que não está faltando esta conversão? Por que eu falo isso? Você vai dizer, mas puxa vida, mãe é tudo de maravilhoso. Sim, mas você vai comigo. Nós vamos juntos agora sermos levados a situações reais que nós temos ouvido falar, que temos visto acontecer, e algumas de nós, infelizmente, já têm vivido. Por exemplo, mães que quando não abortam, jogam seus filhos fora. Mães que rejeitam seus filhos com palavras de xingamento e desprezo. Mães que espancam seus filhos, descarregando suas frustrações e dor sobre eles. Mães que abandonam seus filhos em nome da carreira profissional. Mães que trocam seus filhos em nome de um caso amoroso.
Mães que geram filhos, mas não querem ser mães. Isso é um dado muito importante, é algo muito sério. Há muitas mulheres que querem ter filhos, mas não querem assumir o papel de mães. E nós vamos estar falando um pouco sobre essa questão que é séria e precisa ser vista, ser mudada com muito temor, com muito carinho e com muita libertação, porque os filhos estão agonizando. Nós precisamos que aconteça esta conversão que Malaquias disse, que o Senhor falou a respeito, esta revelação, esta profecia que Malaquias deu, estava se referindo àquilo que João Batista começou a fazer, né, preparando o caminho do Senhor. E converterei o coração dos pais aos filhos. É necessário que verdadeiramente isso aconteça. Por quê? Porque nós temos visto muitos filhos, muitas crianças e adolescentes deprimidos, violentos, cruéis, frios, desalmados, promíscuos, homicidas e suicidas. O que está acontecendo com as famílias? São dados que eu e você sabemos muito bem, que nós temos visto estampado aí nos noticiários, na mídia de todo tipo, coisas gravíssimas. Nós falamos antes aí, numa outra mensagem, a respeito do suicídio, do índice de suicídio entre adolescentes e jovens e até em crianças. O pastor ouviu recentemente, esses dias para trás, uma história que uma irmã contou para ele de uma outra igreja, que ela recebeu uma notícia de que lá em Natal, né, na cidade maravilhosa de Natal, onde a gente teve até em férias, lá em Natal, um filho adolescente segurou a mãe, né, prendendo a mãe para que outros adolescentes abusassem dela. Onde nós vamos parar com isso? O que está acontecendo? A profecia de Malaquias sobre a conversão na família diz respeito primeiro a quem? Aos pais. Então eu vou estar falando para mães e para pais. E converterei o coração dos pais aos filhos, para que a terra não seja castigada com maldição. A Bíblia diz que Cristo veio para destruir toda maldição, e essa é uma delas. Jesus veio para trazer conserto no relacionamento da família. Diga amém. O Senhor Jesus, Ele morreu e derramou o seu sangue para que o seu amor fosse também derramado nos corações, a começar no coração dos pais aos seus filhos. Porque igreja é composta de famílias. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós não podemos cuidar do indivíduo sem cuidar de sua família. Porque de uma forma ou de outra, ele vai trazer os problemas de sua família. Ele apresenta os problemas que acontecem em sua família. As suas deformações de alma, os seus comportamentos ruins, errados, os seus vícios pecaminosos, advêm dos problemas de família. Então precisamos dar atenção para este fato, que as famílias precisam ser tratadas. Então eu quero falar com pais e com mães, como eles podem se converter aos seus filhos, combatendo e não permitindo que maldições recaiam sobre a família. Primeiro, tenha uma vida de fé e temor a Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Fica lá no finalzinho da Bíblia. Todos já acharam?
Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Diga fé. Agora vai para 1 Timóteo. Vamos voltar às páginas aí da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 4, versículo 12 diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E eu ainda vou ir para mais um texto, fica lá no início da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6. Amém? Capítulo 6, de 6 a 9, diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, conversem sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Como converter o coração dos pais, das mães aos filhos, tendo fé, uma vida de fé e temor a Deus. Amados, as pessoas têm se afastado de Deus. Antigamente, quando você ouvia uma entrevista numa rádio ou numa rede de televisão, e as pessoas eram entrevistadas sobre o que aconteceu com elas, uma tragédia ou alguma coisa, e elas foram livres, a primeira frase que você ouvia saindo, né, dos lábios dessas pessoas era: graças a Deus eu fui livre. Hoje você não ouve mais isso. Conseguiram tirar Deus da boca das pessoas. Sabe como é que elas falam? Eu tive uma grande sorte. E aí o repórter que está entrevistando confirma: nossa, você teve uma grande sorte. Então, fulana de tal e tal quase morreu, mas ela teve uma grande sorte. Deus tem sido retirado da vida das pessoas. A vida secular, material e consumista tem invadido o coração das pessoas de uma tal maneira a ponto de não caber mais Deus dentro delas. Não cabe dentro da vida e não cabe do contexto de vida delas e não cabe dentro delas. Deus está fora. Então, como vai se ter fé se o principal motivo da fé é Deus? Como vai ter fé? Algumas pessoas dizem assim: para que eu vou ter fé se eu tenho dinheiro? Para que eu vou ter fé se eu tenho inteligência, se eu tenho um bom emprego? Para que eu vou ter fé se eu não preciso de Deus? Para que eu vou ter fé? Algumas escolas proibiram as aulas de religião. Outras retiraram completamente a Bíblia de suas bibliotecas. Eu li uma reportagem recentemente, até posta, né, no Face, pelo pastor Marcos Feliciano. E ele... Essa postagem falava a respeito de uma professora americana num dos estados lá americanos que foi responder à pergunta de um aluno numa aula de história. Aquele aluno perguntou a respeito de algo que estava na Bíblia. E aquela professora, porque a Bíblia é um livro cultural. Uma pessoa intelectual, uma pessoa bem estudada, uma pessoa com condições intelectuais de alto nível, ela tem que conhecer a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Então, quem se diz muito inteligente e não conhece a Bíblia, ainda pode ser chamado, desculpe o termo, de burro. Porque a Bíblia é cultura. Então, a professora respondeu àquele aluno
conforme estava na Bíblia, porque aquele aluno havia perguntado um fato da Bíblia. Aquela professora, bem como o aluno, foram suspensos. E depois a professora estava correndo o risco de perder o seu emprego por ter respondido sobre a Bíblia. Ela precisou recorrer à justiça para conseguir o seu emprego de volta. Amados, o que está acontecendo? Onde nós vamos parar com essa aversão a Deus e a sua palavra? Os pais, as famílias, de um modo geral, perderam a fé, porque Deus foi retirado das famílias. Aquela adolescente do Maranhão que suicidou-se, que nós falamos aqui na outra mensagem que pregamos sobre a questão do suicídio, da morte. Uma das frases que ela fala lá na sua carta é: eu não acredito em Deus. Eu creio que depois disso não há nada. Por que será que aquela jovem de 16 anos ia completar 17 logo no mês seguinte? Por que será que aquela jovem não tinha fé? Certamente seus pais não tinham fé. E se tinha, não era uma fé verdadeira. Não era uma fé para se imitar. Não era uma fé sincera. Mas possivelmente era uma fé religiosa, ou nem era, como eu disse aqui. Vocês devem concordar comigo nesse aspecto, porque isso está aí estampado na mídia. As pessoas não falam mais nem o nome de Deus. Isso é sério. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, o novo pastor Timóteo, ele diz assim: olha, eu fico feliz, porque você está demonstrando fé. E esta fé eu pude ver em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Duas mulheres que marcaram a vida de Timóteo porque elas tinham fé. Se nós queremos converter os nossos filhos a nós precisamos entender que o caminho é Deus. O caminho é a fé em Deus. Mães e pais que são incrédulos não poderão converter seus filhos a si. Isso é muito sério. Os nossos filhos terão fé se nós tivermos fé. Os nossos filhos amarão ao Senhor se nós amamos ao Senhor. Se formos incrédulos, nossos filhos serão incrédulos também. Se somos idólatras, nossos filhos são idólatras também. Isso é muito triste, mas esta continuidade é natural. Então precisamos nos despertar para isso. Se formos indiferentes a Deus, os nossos filhos serão também. Se formos pais que só criticamos a igreja de Jesus e seus líderes, os nossos filhos serão também. Se formos aqueles crentes meia boca, que só vêm à igreja no domingo e que tem uma vida apática, fria, que não tem compromisso com nada, pode ter certeza que os filhos serão igual. É muito, muito triste, mas a verdade é esta. Se desprezarmos a Deus e o trocarmos por ídolos, atrairemos as maldições que estão descritas na palavra de Deus, e os nossos filhos farão a mesma coisa. Deus disse por boca de Moisés ao povo de Israel que os pais deveriam ensinar seus filhos a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser retirada
nem das escolas, nem das faculdades, nem da boca das pessoas, muito menos de dentro das nossas casas. A palavra de Deus precisa ser amada, a palavra de Deus precisa ser respeitada, a palavra de Deus precisa ser ensinada nos nossos lares. Amém, igreja? Mães e pais que me ouvem, esta noite é noite de conversão. É noite de nos convertermos aos nossos filhos numa vida de fé, amém? Segunda coisa, como converter os filhos a nós? Viva uma vida de exemplo, amém? Provérbios capítulo 31, aquele texto que nós lemos no início, Provérbios 31, versículo 28 e 29, diz assim a palavra de Deus. Provérbios 31, 28 e 29. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Amém? 1 Timóteo, vamos voltar lá para 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 12. O texto que a gente leu também no início, que fala não só de fé, mas agora vai falar de exemplo. 1 Timóteo 4, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Há um colégio, o Colégio Batista Brasileiro, tem um slogan que diz o seguinte: o maior ensino é o exemplo. O maior ensino é o exemplo. A prova, amados, de que pais e mães não estão sendo exemplo para os seus filhos são esses comportamentos reprováveis dos filhos nos tempos atuais. Precisamos viver uma vida que mereça ser copiada. Uma vida que mereça ser imitada. Eu estive lendo os epitáfios escritos nas lápides dos túmulos, que são aquelas frases que são escritas naquelas placas que estão nos túmulos, que o pregador C.H. Spurgeon registrou em seu livro Sabedoria Bíblica. E tem umas coisas curiosas. Em um dos seus capítulos, ele parece que é o capítulo 23 do livro, algumas desses epitáfios são muito feios, muito ruins. E eu registrei aqui 2 deles. Estava numa das lápides escrito assim, a respeito de um homem: aqui jaz um homem que não fez nada de bom e não faria se continuasse vivo. Para onde ele foi e como vive, ninguém sabe e nem se importa em saber. Uma outra lápide estava escrito assim: gentil leitor, olhe para o local em que repouso. Sempre fui um comilão, mas agora são os vermes que me comem. Que absurdo, né? Uma vida, vamos chamar assim, inútil para aqueles que continuaram vivos. Uma vida sem exemplo. Uma vida que não merecia ser copiada. E aí Spurgeon, ele coloca muitas outras frases muito feias, muito ruins. E aí Spurgeon sugere o seguinte: esculpa seu nome no coração das pessoas, não no mármore. Portanto, viva para os outros, e eles manterão sua lembrança viva quando o mato crescer em seu túmulo. Viva para abençoar pessoas. Não viva egoisticamente. E o egoísmo, amados, ele não se manifesta somente no meio da sociedade. O egoísmo se manifesta dentro de casa.
É marido querendo fazer a sua própria vontade. É pai querendo fazer a sua própria vontade, não pensando na esposa e nem nos filhos. São mães e mulheres querendo fazer a sua própria vontade e não pensando no esposo e nem nos filhos. É um egoísmo tremendo, são irmãos que se gladiam porque ninguém quer ceder. Egoísmo. É uma coisa muito triste. A Bíblia diz que a mulher virtuosa de Provérbios, o seu marido e os seus filhos a elogiavam. Era uma mulher de exemplo. E detalhe, a mulher tem alto poder de influência. Por isso, ela precisa cuidar, para que essa influência possa ser copiada, porque é boa. Eu ouvi uma ilustração de uma certa mãe cristã. Ela disse o seguinte, que certa vez ela falou para sua filhinha, ela falava para sua filha de 3 aninhos, ela agachava perto da sua filha, quando a filha ficava muito brava, e dizia para a filha, falava o nome da filha, e dizia: filhinha, você é mansa, mansinha. E aí a filhinha repetia: mansa, mansinha. E aí ficava mansinha. Certa vez, passado um tempo, a mãe estava muito brava com a filhinha de 3 anos, porque havia feito uma arte terrível. E a mãe estava irada. E a mãe já estava preparando a vara para corrigi-la. Aí, a filhinha disse: mãe, você é mansa, mansinha. A mãe, de irada, se desmontou e pôde ver que o seu exemplo estava sendo multiplicado. Os exemplos, queridos, falam mais alto. O que nós estamos como pais, de um modo geral, e não só como mães, mas como pais, mães e pais, o que nós estamos deixando de exemplo para os nossos filhos? Exemplo de bom caráter, boas maneiras, exemplo de amor, exemplo de fé, exemplo de fervor, exemplo de palavras animadoras, de pureza, de retidão, de vida de oração. Eu, particularmente, tive uma vida de intimidade com Deus, e tenho até hoje, porque aprendi a orar e a ser íntima de Deus por causa da vida do meu pai. Quando ainda eu era uma menina, que não faz muito tempo, muito pouco tempo, logo ali, eu acordava de madrugada para ir ao banheiro e eu ouvia os gemidos de meu pai, de joelhos, orando ao Senhor, chorando na presença de Deus, pelos filhos, pelo ministério, pela vida dele. E eu me alegrei também muitíssimo, porque certa vez ouvi meu filho Rafael falando que ele tinha uma vida de oração hoje, influenciado por me ver orar. Não foi isso, meu filho? Ele via sua mãe orando a Deus todas as manhãs. Ele se lembrava disso. E isso o tem feito ser um homem de oração hoje. Os meus outros filhos também têm vida de oração, porque têm nos visto orar. Que exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos? Que exemplo? Terceiro, como converter
o coração dos pais aos filhos. Tenha amor de atitudes. Tito, capítulo 2. Tito, você vai perguntar, nossa, onde está esse livro? Isso aqui existe na Bíblia? Fica lá no finalzinho da Bíblia, é Tito, Filemon, Hebreus. Acha Hebreus, aí dá uma voltadinha que você acha Tito, amém? Tito, capítulo 2, versículo 4. Amor de atitudes. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Aí nós vamos para 1 Pedro, é mais para o final ainda. Lá pertinho de João, perto do Apocalipse quase. 1 Pedro, capítulo 4. Se quiserem ligar aqui o ventilador, por favor, podem ligar. Agradeço. É forte o calor, né? 1 Pedro 4, versículo 8 diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amem-se sinceramente. Quantos aqui estão assentados perto de alguém de sua família? Levanta a mão. Que bonito. Então, aqueles que estão assentados perto de alguém de sua família, você vai olhar para essa pessoa dentro dos olhos dela, vai dar um sorriso de orelha a orelha e vai dizer para ela: eu te amo. Ô, gente, não é para inventar não e fingir não, é para falar direito, falar a verdade. É só quem é parente, tá? Amém? Alguns filhos nunca ouviram isso de seus pais. Algumas mulheres nunca ouviram isso de seus maridos. Alguns maridos nunca ouviram isso de suas mulheres. O apóstolo Pedro está dizendo que devemos amar com sinceridade uns aos outros, porque o amor perdoa multidão de pecados. Amém? Gênesis, capítulo 25. Agora nós vamos falar de uma coisa ruim, porque a Bíblia não mostra só as coisas boas, a Bíblia também registra as coisas ruins praticadas pelos homens, para que nós a tenhamos como lição para a nossa vida, para não fazermos nunca aquilo. Amém? Capítulo 25 de Gênesis, versículo 28. Olha o que diz aí. Gênesis é o primeiro livro, né, gente? Não tem erro. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Como converter o coração dos pais aos filhos? Ter amor de atitudes. Amados, esse mundo está completamente sem amor. As pessoas são insensíveis, elas são frias. Antigamente você passava perto de um acidente, né, automobilístico, ou de um atropelamento, uma vida caída no chão, e se podia ver uma comoção das pessoas, uma preocupação, algumas pessoas não querendo nem olhar, chorando, etc. Hoje, pelo contrário, você vê gente chupando sorvete, enquanto tem alguém se esvaindo de sangue no chão. Ou tirando uma foto, fazendo selfie. Olha onde eu estou, aconteceu um acidente, todo mundo ensanguentado. Onde está o amor? Os filhos estão carentes de amor e atenção.
crianças e adolescentes com um monte de doenças de alma, que são evidenciadas em tiques nervosos, em mutilações do corpo. Uma das frases daquela adolescente que se suicidou, ela dizia: pais que não veem seus filhos se cortando, se drogando, que não procuram saber o que está acontecendo, porque num dia de calor, o filho está com uma blusa de manga comprida, para esconder os cortes, as mutilações, arrancar a pele, tirar pedaços do corpo. Os filhos estão doentes de alma. Por isso que eu disse, será mesmo que as mães e pais, de um modo geral, são merecedoras de homenagens? Será que não cabe a nós, todos nós pais, um sincero e verdadeiro arrependimento diante de Deus e um pedido de ajuda com muito, mas muito fervor, para que o Senhor nos converta de tal maneira, primeiro a Ele, a sua palavra, e depois aos nossos filhos, para que possamos construir, edificar nossas famílias. Algumas vão precisar demolir para poder construir de verdade, de forma abençoada. Que coisa triste. Um mundo sem amor. Crianças rejeitadas. Essas práticas de mutilação é a evidência de rejeição, do desamor dos pais. Crianças que ainda são magrinhas, ainda nem são adolescentes, ainda não começaram nem ter evidência de desenvolvimento no seu físico, da parte sexual. Mas você vê esses meninos e meninas se jogando entre eles, ou se jogando na mão de mulheres ou de homens para saciar sua carência de amor. O meu coração se despedaça quando eu vejo isso. E muitos de nós olhamos e falam: olha, é pervertido, é pervertida. Não, é carente de amor e de atenção. Por isso se joga nos braços de qualquer um, buscando o amor que não encontraram em seus pais lá em casa. A atenção que não encontraram naqueles que deveriam dar atenção para eles. Enfermidades de todo tipo. Amados, a rejeição gera agressão. Às vezes nós ficamos bravos com filhos que estão nos agredindo. E aí jogamos para os psicólogos consertarem. Ontem o Rafa passou aqui um teatrinho com atores famosos, né? Atores famosos, bonitões, né? Já está falado, né? Pronto aí, estamos juntos. Isso mesmo. Um teatro que demonstrava exatamente isso. Um filho que estava dando problema, que se queixava do seu pai, que não dava abraço, que não dava carinho, que não dizia eu te amo. E um pai reclamando do filho, porque era rebelde, etc. E tal. E aí levaram para a psicóloga uma atriz aí que se revelou, cadê ela?
Ô, menina, você estava com os cabelos tudo solto? Nem percebi. É que ela está em dia de folga, né? Ela era psicóloga. Então, ela ouviu um que reclamou do outro. E aí ela orientou que houvesse atitude para com o outro, de amor e de carinho. Aí começaram ali na frente dela, conseguiram até fazer aquela atitude de carinho, abraço e etc. Depois, passou um tempo, não conseguia mais, porque só fez porque foi mandado pelo psicólogo para fazer. Amados, o que eles retrataram aqui, isso é uma realidade. Quando eu vi aquelas cenas, eu olhava, né, porque eu estava um pouco lá atrás, porque eu sou muito jovem, por isso no culto do jovem eu fico lá atrás. Então, eu olhava as costas de muitos adolescentes e jovens, e me ocorria isso, muitos deles. Esse teatro é uma realidade. Pais que não estão nem presentes para abraçar, muito menos para dizer eu te amo. Filhos que querem olhar para o rosto de seus pais, mas eles não estão lá. Alguns porque já foram embora, abandonaram. O Senhor quer converter o coração dos pais aos filhos. A rebeldia dos filhos está na vida dos pais. Procura saber aonde você errou, mãe. Aonde você tem errado, pai. Se arrependa. Se arrependa. E diga para Deus, Deus, eu fui usado para estragar. Mas em nome de Jesus, me usa para consertar. É assim. E não, esse menino, essa menina, não presta para nada. Ela é rebelde, ele é rebelde. A rejeição gera agressão. Gera ira, gera ódio, gera raiva. E gera enfermidades, muitas obesidades. Em crianças e adolescentes são sinais de rejeição. Crianças comendo demais, ou não querendo comer, é sinal de rejeição. O Senhor quer curar as famílias, amados. Você pode dizer amém? Amém. O Senhor quer curar os lares. Um filho que é amado, ele pede menos coisas. Pais que substituem o amor por presentes caros. Mães que dizem para os filhos, respondendo à carência deles, menino, sua mãe vai para a rua trabalhar para te dar o melhor. O melhor, mãe, é a sua presença para o seu filho. Pais que trabalham em vários turnos para dar o melhor para a sua família. O melhor é a presença sua com eles. É o seu amor, a sua atenção. É o seu ensino. E eu vou estar aqui falando sobre o que envolve amar. Amar envolve tempo, ensino, gentilezas, disciplina, respeito e educação. Falando um pouquinho do tempo. Amar envolve gastar tempo para ouvir o que o seu filho tem a dizer. Uma das coisas que foi falada aqui ontem, sobre a questão do celular, que hoje em dia, né, se os pais já não davam atenção e não tinham tempo, agora isso multiplicou, porque o tempo que eles têm, eles gastam no celular. E aí os filhos vão conversar com eles respondem sim, sim, não, mas com o celular na mão.
E os filhos não têm o olhar dos pais para eles, porque eles estão muito ocupados com a internet, nas redes sociais. Amor envolve tempo, tempo com qualidade, tempo para se olhar, tempo para ouvir das aventuras dos filhos, das brincadeiras deles, mas também dos medos deles, das frustrações deles, das decepções deles, ou no serviço, ou na escola, se ele já é grande, né, já está adulto, ou na pré-escola. Amor envolve tempo para ouvir, envolve tempo para olhar se o filho tomou banho, se não está mal cheiroso. Crianças, quando alcançam uma determinada idade, isso é para as mães, especialmente, mães que me ouvem aqui, eu já falei isso inúmeras vezes nas reuniões de mulheres, mas agora eu vou falar para todos. Crianças, quando alcançam uma determinada idade, entre a puberdade e a adolescência, ainda não são adolescentes, estão chegando lá. Eles começam a desenvolver um cheirinho ruim debaixo do sovaco. CC, o famoso CC. Para alguns, caatinga, quando começa a arder mais. A mãe precisa estar de olho nisso. Amor envolve tempo para cuidar dessas coisas. Para olhar e ver que a criança tomou banho, mas tomou um banho mal tomado. Ver se as unhas foram cortadas direito. Se atrás das orelhas não tem aquilo lá que a gente chama de, não sei como é que você chama aqui, mas lá no Rio a gente chamava de caraca. Não sei o que você chama de cascão. Se aqui, olha, no tornozelo, não tem a caraquinha também, porque não está sendo lavado direito. Se as partes íntimas não estão sujas, porque o odor está muito forte. Amor envolve tempo para olhar estas coisas, para ver se os filhos estão bem, para eles não sofrerem bullying na escola. Amor envolve cuidar da alimentação da criança e do adolescente. Eu lembro que quando o Gabriel era adolescente, bem antes, ele estava lá no junior, ele comia bastante, ele ainda come bastante. E aí ele comia tudo, irmãos, tudo. Ele comia aqui na cantina, chegava em casa, ele jantava um pratarrão. E aí ele ficou gordo, ele era gordinho, fofinho, lindinho. Coisa linda, dizia mamãe. Eu pequenininho, gordinho, pequeninão, fofinho. E ele começou a ficar gordo, e eu comecei a tirar as coisas. Eu falava, filho, ele está engordando. Ele, você está me chamando de gordo. E ficava de mal comigo, bravo. Eu falava para ele, mamãe não está te chamando de gordo. A mamãe está dizendo que você está comendo a mais, e isso vai fazer você engordar. E ser gordo, você vai sofrer, não só com a sua saúde, mas você vai sofrer na escola. E aí ele não acreditava. E quando eu tirava as coisas, ele chegava da cantina, lá em casa, depois de já ter comido na cantina, e eu tinha combinado com ele, se você comer na cantina, você não vai jantar. Porque eu comecei a tirar as coisas. E aí, ele, quando chegou em casa, ele, eu quero jantar. Eu falei, você não vai jantar. Aí ele, eu vou denunciar você. Eu vou denunciar você. Uma mãe que quer matar o filho de fome. E eu dizia, não, é uma mãe que ama.
É uma mãe que está cuidando de você. Você já comeu. Mamãe não quer que você sofra, nem com problema de saúde e nem com deboches na escola. E aí um dia eu falei para ele: você vai ouvir comigo uma reportagem que fala sobre as crianças obesas e o como elas sofrem. Mas o culpado disso não são elas, são as mães. E aí ele passou um Globo Repórter que falava exatamente desses problemas. E aí eu sentei com ele lá na sala e eu falei: vai ouvindo, filho, vai ouvindo. E aí ele foi ouvindo tudo aquilo, vendo aquelas crianças sofrendo, não podendo sair de casa, de vergonha, tendo dores no corpo, já tendo problemas no coração, nas veias das pernas. E daí para lá, aí ele virou fitness, né? Fitness. Aí começou a fazer ginástica na sala, a gente oferecia as coisas para ele. Não quero, isso engorda. E aí virou esse gato bonitão aí, todo sarado. Queridos, amor envolve tempo para ver as deficiências dos nossos filhos. Uma das frases da carta daquela menina que nós falamos, ela dizia: pais que não veem seus filhos se cortando, se drogando, se destruindo. Envolve tempo para olhar. Amor envolve ensino e educação. O texto que nós lemos de Deuteronômio, lá do capítulo 6, de 6 a 9, o Senhor mandando que o povo, que os pais ensinassem seus filhos a palavra do Senhor. Queridos, quem ensina a palavra de Deus aos filhos não é a igreja, são os pais, é a família. Amém, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Nós precisamos falar com eles sobre Deus. Eu lembro que uma vez meu filho Rafael disse assim para mim: mãe, você não tem que ficar falando de Deus o tempo todo. E eu disse para ele: eu tenho sim. E ele disse: está na Bíblia isso? Eu falei: tá. E olha que eu ainda pego leve. A Bíblia diz: ensine aos teus filhos a palavra do Senhor, andando pela casa. Quando ele se levantar, ensina. Quando ele andar, ensina. Quando ele for comer, ensina. E quando ele for dormir, ensina. O tempo todo ensinando a palavra de Deus. Aí ele fechou a boca, como diz o outro, enfiou o rabo entre as pernas e se calou. Amor envolve ensino e educação. Crianças sem educação. Eu compartilhei no meu Face, aqueles que têm, né, o meu Face, um estudo, vamos chamar isso de estudo, um texto daquele professor Mário Sérgio Cortella. Ele é muito inteligente e ele escreve ali sobre família não tem democracia. E ele vai falar sobre essa questão de autoridade dos pais. Ele vai falar do problema, da falta dos pais assumirem a sua autoridade para educar. Filhos que são largados em nome de que pode fazer tudo, porque senão para não contrariar, para não ficar doente, é ao contrário. Crianças largadas a si mesmas são crianças que não são amadas, porque educar custa, dá trabalho. E o que nós temos visto hoje são crianças perturbadas, crianças que não têm o mínimo limite, sobem na cabeça dos pais, fazem escândalos em tudo quanto é lugar, fazem o que querem na mesa, derrubam tudo, se lambuzam toda, rasgam as coisas dos pais, e os pais: ai, filhinha. Quando eu vejo isso, eu não fico com raiva da criança, não, eu fico brava com os pais. Porque isso não é amor, isso é desamor. Amor envolve educar.
educar, falar de boas maneiras, mostrar aquilo que está correto e aquilo que não é correto. Amor envolve disciplina. Eu te aconselho a ler aquilo que eu postei lá no Face sobre esse professor. E ele vai falar, e ele é um homem muito ouvido, muito culto, muito respeitado na mídia secular. E ele fala sobre esse problema. Pais não assumindo o lugar deles para educar e filhos largados. Amor envolve educação. Ensinar sobre higiene do corpo, ensinar sobre valores, ensinar que as pessoas não são escravas, tipo mães que têm empregadas e que os filhos lidam com as empregadas como se fossem escravas. Judiando, menosprezando a pessoa, não é empregada, tem que fazer, não, ela é um ser humano. E todo trabalho é digno, respeite. Ensinar a educação, ensinar a honrar os mais velhos. Crianças que não têm a mínima educação com pessoas mais velhas. Ensinar. Amor envolve gentilezas e respeito. Trate seus filhos com carinho, com amor. Fale a eles palavras que os encorajam, palavras que os ponham para frente. Façam elogios constantes aos seus filhos, que levantem a autoestima deles. E olha, queridos, a palavra de uma mãe e de um pai tem um poder fulminante. Se ela é boa, vai ser para a bênção e vai marcar e ninguém vai tirar aquilo do coração deles. Se ela é ruim, vai destruir a alma dos filhos. Todo mundo pode xingar a criança de feia, burra, gorda. Mas se em casa a mãe diz, você é linda, você é inteligente, você tem um corpo lindo. Não interessa se os outros falam ao contrário. Mas o que nós temos visto? Os próprios pais denegrindo a imagem de seus filhos, massacrando a identidade deles. Você é burro, você não presta para nada, você só vai prestar para isso mesmo. Os pais precisam se converter, meus amados, aos filhos. Eu ouvi essa história, achei horripilante, e eu vou passar para vocês, porque é muito impactante, de um pai que não ouviu o seu filho, e houve uma tragédia. Foi um pastor que contou essa história, que ele ficou sabendo há alguns anos atrás, que um menino foi acusado pelo professor de estar colando na prova. E a prova desse menino foi anulada. E os professores chamaram os pais na escola e disseram, seu filho foi pego colando. Era só uma suspeita, mas o professor falou como se fosse uma coisa já certa. E disse para aqueles pais que aquele menino tinha colado. Os pais chegaram em casa e disseram exatamente isso para o seu filho. Nós não queremos saber o que você tem a dizer sobre isso. Na verdade, nós não queremos que você olhe nos nossos olhos, porque nós temos vergonha de você. Os dias se passaram e aquele filho tentou inutilmente conversar com seus pais, olhar nos olhos dos seus pais, mas não teve sucesso algum. Certo dia, os pais saíram para fazer compras e quando eles chegaram, encontraram o filho morto, com um tiro na cabeça, segurando um bilhete que dizia, desculpe o ato dramático e impensado, mas eu não suportei viver os meus dias sem poder olhar nos olhos de vocês e dizer que eu não sou culpado daquilo que meu professor me acusou.
Amados, que história triste. Leve seu filho, sua filha a sério. Mães cujas filhas segredam para elas que sofreram molestação sexual e elas não ouvem. E você está inventando isso. Aquela menina do Maranhão que se suicidou, ela estava sendo molestada pelo padrasto, pelo homem da mãe dela. E a mãe ficou sabendo e não fez nada. Nossos filhos, queridos, principalmente no início, eles não mentem. E determinadas situações, eles nunca mentem. Precisamos dar ouvidos, levar a sério os nossos filhos, para que o Senhor possa curar as nossas casas e trazer a bênção dele sobre nós e os nossos lares. Amém, igreja? Amor envolve não fazer prediletismo. Eu li em Gênesis capítulo 25, versículo 28, que Isaac fazia distinção entre os seus filhos. Não era só Isaac, era Isaac e a mulher dele, a Rebeca. A Bíblia diz que Isaac preferia o filho Esaú e Rebeca preferia o filho Jacó. Cada um, segundo eles, tinha algo especial aos olhos deles. E esse prediletismo trouxe divisão, ódio e destruição. Não existe filho melhor do que o outro. Todos os filhos são preciosos diante de Deus e tem que ser diante dos nossos olhos. Se você está fazendo prediletismo dentro da sua casa, é o queridinho da mamãe, é o queridinho do papai, você está pecando primeiro contra Deus e depois contra os seus filhos. E está gerando no coração deles amargura e ódio. Isso é muito sério, amados. Ah, mas é que a personalidade dele bate mais com a minha. Você precisa pedir a Deus para que o Senhor revele para você o que o Senhor tem com cada uma daquelas personalidades que Deus deu a você na vida dos seus filhos. Todos são preciosos. Aquele que é mais animado, alegre, aquele que é mais tímido, calado. Ah, porque ele é tímido? Não, são personalidades diferentes, mas são bênçãos nas mãos de Deus. E Deus tem planos maravilhosos para cada um com a personalidade que tem. Amém, amados? Não podemos fazer prediletismo. Se você tem feito isso dentro da sua casa, hoje é dia de se arrepender e mudar de vida e de comportamento. Eu lembro que os meus filhos, o Gabriel ficava reclamando do Mateus, porque o Mateus era quieto demais e era devagar demais. E o Mateus reclamava do Gabriel, porque o Gabriel era acelerado demais. E começavam a brigar. E eu sentei com eles. E eu falei, olha, para já com isso. Mas ele é lerdo demais, mamãe. Eu disse para ele, o seu irmão não é lerdo. O seu irmão é mais tímido, sim. Mas a timidez dele é um fator muito importante. Porque ele pensa mais. E quando você precisar daquilo que você não consegue, porque é acelerado, você vai pedir ajuda para ele. E você, filho, naquilo que você não consegue, porque você é mais tímido, você vai pedir ajuda para o seu irmão, que é mais espontâneo. Então, o que você tem, o outro não tem, mas ele pode te ajudar e vice-versa. Vocês são preciosos. Não tem nada de ruim entre vocês. Não. E hoje eles são muito amigos, não é, meu filho? Eles são amigos, sim. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Às vezes tem coisas que o Mateus não gosta de fazer e fala, Bia, e aí, cara, faz isso assim, assim. Ou então ele não consegue e pede para o irmão.
Prediletismo, queridos, estraga tudo, destrói. O Senhor deseja que o amor que dediquemos aos nossos filhos seja sem prediletismo. Amor envolve interceder até a morte, até seu filho morrer, mesmo que ele esteja casado. Você tem que interceder pelos seus filhos, joelho no chão, não é boca batendo por aí, não. Se a tua boca vai bater, vai ser no joelho. Faça calos nos seus joelhos, pais. Orem pelos seus filhos, para que tenham emprego, para que se casem, com pessoas abençoadas, para que procriem, para que sejam bênçãos. Ore pela alma deles, ore por aquilo que você errou com eles. Ore, não pare de orar. O Rafael já se casou, mas eu oro pelo Rafael todos os dias ainda hoje. E oro pela Juliana de Caçamba, que é uma filha que Deus nos deu. Eu oro. Teve um dia que eu fui falar para Deus, eu falei, Senhor, mas isso não está certo. Eu estava vendo o que o Rafael estava fazendo, o Senhor falou, você está orando pouco, vai orar mais. Aí eu comecei a orar. Não é porque ele se casou que você não vai orar pelas outras áreas. Você vai orar. Você é mãe até o último dia de sua vida nesta terra. Amém, mães? Glória a Deus. E amor envolve perdoar e pedir perdão. Você precisa aprender a perdoar as falhas, os erros de seus filhos. E não ficar sentenciando. Lembra daquele pai que o filho acabou dando um tiro na cabeça dele? Por quê? Porque o pai acabou com o filho por causa daquele erro que nem tinha sido ele que havia cometido. Era uma acusação falsa. Perdoe seus filhos. Fez de novo e não sei o quê, então merece isso. Toda vez joga na cara do filho que fez aquilo. Perdoe. Mas também aprenda a reconhecer os seus próprios erros, como mães e como pais. Eu errei, filho, com você. Eu errei, filha, com você. Me perdoa. Não, pai não pode falar, senão perde autoridade. É ao contrário. Se você não assume os teus erros, tua autoridade é falha. Então assuma também seus erros e aprenda a pedir perdão. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos. E por último, tenha sabedoria para agir. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, eu vou encerrar com esse texto. Olha o que diz aí Tiago. Fica perto de Hebreus, logo depois de Hebreus. Hebreus, Tiago. Capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça a Deus sabedoria para lidar com os problemas da sua casa. Saia do Facebook, saia do WhatsApp. Peça a Deus sabedoria. E não adianta se trancar no quarto, vou dormir. Vou tomar um comprimido, não quero nem ver. Não, pede sabedoria a Deus. Senhor, dá-me sabedoria para lidar com esta situação. Dá-me sabedoria para chegar e tocar no coração dele e dela. Dá-me sabedoria, Senhor, para resolver este problema com meu filho, minha filha. Dá-me sabedoria. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança no rosto. Peça sabedoria. Não vá fazendo as coisas de qualquer maneira para depois chorar. Não, antes de fazer, ore ao Senhor. Diga, Senhor, me dê sabedoria para agir nesta situação, para que não se transforme numa coisa pior. Eu quero de verdade preservar minha casa, minha família. Amém, meus amados? Pais que se convertam aos filhos. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos encerrar.